Olá pessoal, estamos aqui novamente para mais uma aula de revisão, certo? Desta vez a gente vai trabalhar com o assunto de potenciação, tá bom? Esse assunto de potenciação é um assunto que é muito importante para que você aprenda, certo? Pois esse assunto ele vai ser recorrente até o terceiro ano do ensino médio e níveis superiores também, tá bom? Então vamos aqui, vamos com calma, vamos devagarzinho, que como é um assunto mais familiarizado com a gente, né? A gente vai retomar isso rapidinho, certo? Vamos lá. A potenciação, beleza? É quando você está utilizando uma multiplicação de fatores iguais. Como assim, professor? Olha aqui comigo, ó. Operação que indica a multiplicação de fatores iguais. Como assim? Digamos que você vai multiplicar o mesmo número várias vezes, né? Eu tenho, por exemplo, o número 4 e eu vou multiplicar ele 3 vezes. Então, 4 vezes 4 vezes 4. Isso pode ser representado de uma forma que exista uma coisinha que a gente chame de base e outra que a gente vai chamar de expoente. Olha aqui comigo, ó. Eu tenho 7 elevado a 4, tá bom? Esse 4zinho que está aqui em cima, que é o que eu chamo de expoente, ele serve para quê? Ele indica quantas vezes a base se repete, tá bom? Então, se o meu expoente ele indica quantas vezes a base se repete, e lá em cima tem o número 4, significa que o meu número 7 ele vai se repetir quantas vezes? 4 vezes, certo? Então, olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Tá bom? Por que que eu vou repetir o 7? Olha aqui, ó. Esse 7 eu vou chamar ele de base. Tá bom? Então, o que é que vai ser a base? Indica o fator que se repete. Beleza? 7, minha base. 4, meu expoente. Quando eu repito a base 4 vezes, e eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar esses valores, certo? Então, ó, 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7. Quanto foi que deu isso tudo, professor? 2.401. Esse valorzinho aqui de 2.401 é justamente o que a gente chama de potência, tá? O que é a potência? O resultado da operação de potenciação. Beleza? Então, ó, 7 elevado a 4. Ah, então a única coisa que eu tenho que fazer é repetir o número que está embaixo, o tanto de vezes que o número de cima mandar. Isso mesmo. Se eu tenho 7 elevado a 4, você vai repetir o 7 4 vezes. Show? Sucesso? Então, beleza. O que é que significa isso? Pode ser, ou sempre vai ser o 7 e o 4? Não, pode ser qualquer valor. Olha aqui comigo, aqui embaixo, ó. Então, significa que eu tenho um certo x, que é a minha base, elevado a n. O que é que significa isso? Que eu vou multiplicar o x por ele mesmo n vezes, certo? Esse x e esse n aqui é só uma incógnita relacionando o que é que vai estar na base e o que vai estar no seu expoente. Quem é que pode ser a minha base? A sua base, ela pode ser qualquer número que seja real. Ou seja, pode ser um número natural, um número inteiro, um número racional ou um número irracional, tá bom? E o meu n, que vai ser o expoente, númerozinho que vai estar lá em cima, ele pertence aos naturais, por enquanto, tá? Ele pertence aos naturais, certo? Excluindo o número zero. Show? Então vamos lá. Vou fazer aqui alguns exemplos, tá bom? O exemplo no item A, eu tenho menos 3 elevado a 2. Menos 3, ele é um número que é inteiro, né? Esse número inteiro, ele está dentro dos reais. Vocês concordam? Então, ó, eu posso utilizar ele na minha base? Posso, né? O que é que eu tenho que fazer, professor? Eu tenho menos 3 elevado a 2. Então, significa que o menos 3 ele se repete quantas vezes? 2 vezes. Então, você vem aqui, ó, menos 3 vezes menos 3. Nesse primeiro exemplo, eu estou colocando o x aqui para você saber que é vezes. Mas no decorrer eu vou colocar só ponto ou eu não vou colocar nada.
certo? Quando não aparece também nenhum sinalzinho assim entre eles, não aparece entre aspas, significa que você está multiplicando, certo? Então vamos lá. Eu estou multiplicando dois números inteiros. Multiplicação de números inteiros, o que é que eu faço? Eu pego sinais iguais, sempre vai dar um número que é positivo, né? Ó, menos vezes menos, mais 3 vezes 3, 9. Beleza? Sucesso? Então, ficamos aqui com o item A igual a 9. O item B, eu tenho menos 1 sobre 4 elevado a 3. O que é que significa isso? Eu vou repetir a minha base, que é menos 1 quarto, 3 vezes, né? Então, vai ficar, ó, menos 1 quarto vezes menos 1 quarto vezes menos 1 quarto. Tá bom? Por que que eu estou colocando parênteses em todos eles? Porque observa aqui uma coisa, ó. Sinal da multiplicação, sinal de menos, certo? Você não pode colocar dois sinais um próximo ao outro, tá bom? Então você coloca o parênteses. Show? Vamos aqui, ó. Menos 1 vezes menos 1. Isso só para o numerador. Você tem que relembrar. Multiplicação de frações. O que é que eu faço? Multiplica numerador vezes numerador, o númerozinho que está em cima, e depois você multiplica denominador vezes denominador, o número que está embaixo, tá bom? Sempre respeitando o sinal. Então aqui, ó, menos vezes menos, mais vezes menos, menos. Aí vamos aqui comigo. 1 vezes 1, 1. Vezes 1, 1 novamente, certo? E aqui, ó, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Beleza? Então, eu tenho menos 1 sobre 64, certo? No item C, eu tenho 10 elevado a zero. Aqui a gente tem um caso especial. Como assim? Professor, você disse que o expoente desse babado aí, ele pertencia ao conjunto dos naturais, excluindo o número zero, né? Quando tem esse asterisco aqui, eu estou excluindo o zero. E que marmota é essa que o zero está no expoente? Por que que eu estou dizendo isso aqui embaixo? Isso aqui vai ser uma definição, certo? Para nós por enquanto. Lembra que eu falei por enquanto, né? No início? Esse zero aí, ele foi excluído da definição porque vai que acontece um caso que sempre aparece o zero. Não faz sentido. Não é isso? Não faz sentido ser sempre o zero. Mas, se você encontrar algo desse tipo aqui, como é que você vai sair disso? Sempre que você tiver um número na sua base elevado a zero, que esse número for diferente de zero, preste atenção, eu vou repetir aqui para você. Quando a minha base ela é elevada a zero, mas é diferente de zero. Quem é que não pode ser zero? A base. Tá bom? A base pode ser zero, não. Então, ó, eu tenho 10 elevado a zero. Quanto é que vai ser isso? O resultado vai ser 1. Tá bom? Isso é uma definição, certo? É um caso especial. Então, todo número elevado a zero, diferente de zero, é igual a 1. Show? No item D, eu tenho menos 5 elevado a 3. Nota aqui uma pequena diferença. Ó. No item A, eu tenho menos 3 elevado a 2.
Ela foi um pouquinho curta, justamente para a gente dar uma introdução, certo, dessa revisão do assunto de potenciação. No decorrer das aulas, a gente vai ver propriedades de potenciação. É aí que vai ficar mais interessante de se trabalhar, tá bom? Esse assunto aqui de potenciação. Então, não deixe de fazer seus exercícios em casa, beleza? Não se esqueça que é bastante importante você ficar acompanhando as nossas aulas também com os seus exercícios. E qualquer dúvida, você pode mandar aí uma perguntinha aqui e a gente se esforça para responder. Tá bom? Um grande abraço e é nóis.